texto bíblico. Vamos ver aqui no texto bíblico o que é que ele nos fala. Nós estamos em João capítulo 12, né? João 12. Estamos aqui nesse segundo momento, o discurso sobre fé e a rejeição que Jesus passou a sofrer. Isto disse Isaías quando viu sua glória e falou dele, versículo 41. Aqui é dando a entender que os judeus, a partir do versículo 40, que já lemos, né, dando a entender que os judeus estavam impedidos de entenderem a salvação em Jesus, o que é totalmente incompatível com o amor e os propósitos de Deus com a sua graça. Né? João deu a entender o seguinte, olha, os judeus não conseguiam enxergar Jesus porque desde Isaías foi avisado que eles não conseguiriam, né? Que tinha algo que impedia eles de verem. Olha, não, isso não existe, não é verdade. Entendeu? Não pode acontecer isso. O propósito de Deus é que haja o maior número possível de pessoas salvas. Não é Deus que vai criar dificuldade contra isso, de maneira nenhuma. Deus vai facilitar. O que ele fez foi facilitar o máximo possível para que o número maior possível fosse salvo. Agora, você está diante de um povo que é egocêntrico, um povo que é prepotente. Nós não precisamos de arrependimento porque somos filhos de Abraão. Nós não precisamos de arrependimento porque somos o povo de Deus. Então é um povo prepotente, intolerante. Ele não tem espaço para enxergar Jesus. Há uma cegueira aí, mas não é Deus que estabeleceu, nem nenhuma circunstância. É a própria prepotência deles. Eles não conseguem enxergar Jesus. Entendeu? Versículo 42. É tanto que Jesus diz, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Jesus que disse. Tá? Versículo 42. Contudo, ainda até muitos dos chefes da sinagoga, da religião, né, também creram nele. Aí tem um comentário. Se foi uma fé intelectual, não era o que interessava a Deus. Deus não quer a fé intelectual. O que salva o indivíduo é a fé espiritual. Tá? Mas aí João continua, mas não o confessavam, quer dizer, eles criam em Jesus, mas não o confessavam. Então tem uma coisa errada aí. Então aquela fé realmente era uma fé só intelectual, né? Aí diz assim, mas não o confessavam por causa dos fariseus, por não serem expulsos da sinagoga. Então o medo de serem expulsos da sinagoga é que, né, não permitia que eles seguissem Jesus. Então tem alguma coisa errada aí com essa fé que eles têm, tá? Quem mais atrapalha pessoas serem salvas e buscarem Deus são os religiosos joio. Olha só, os próprios entre aspas, né? Os próprios de Deus impedem as pessoas de chegarem a Deus. Religioso é um negócio perigoso, tá? Religioso é um negócio muito perigoso. Porque amavam mais a glória humana do que a glória de Deus. Isso aqui é um comentário de João, né? Fazendo um certo julgamento, né? Eles não querem Jesus, não confessavam Jesus, porque eles estão amando mais a glória humana do que a glória de Deus. É um comentário de João. Aqui está, uma opinião ou julgamento de João sobre estes que aparentemente estavam crendo, mas não confessavam, não assumiam a fé em Jesus. Na verdade, enquanto você não encontra realmente Jesus, você ainda está sob o domínio do pecado. Então, o problema todo aí é o que é que realmente funciona? O Espírito me convence do pecado e eu me submeto. Então eu quero mudança, o Espírito vem e muda. Eu não preciso, não é a coisa de eu tenho que crer em Jesus, que eu tenho que ter medo do... Não, não é isso, né? Eu sou
convencido do meu pecado e eu quero mudança. O Espírito vem e muda. Isso foi assim sempre, desde o Antigo Testamento. Tá? O Espírito vem, muda e nos conduz por uma nova vida. E essa nova vida inclui, inclusive, não é, no caso dele, se fosse o caso, não é, agirem de tal forma que terminariam não ficando na sinagoga. Ou ficando, quem sabe, né? Ou ficando. Mas eles não teriam essas dificuldades de seguir Jesus. Compreende? Então, esse é o texto de João 12, né, versículo 41, 42 e 43.